paz do Senhor Jesus. Me chamo Diego Souza, sou professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Estamos estudando a nossa lição bíblica no segundo trimestre de 2020. Estamos estudando a carta aos Efésios. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nesta feita, estaremos estudando a lição de número 9, cujo título é O Mistério da Unidade Revelado. Gostaríamos de pedir a todos que continuem conosco, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like aí. Que Deus abençoe os irmãos e teremos uma ótima aula nesta feita. Estaremos estudando acerca desse mistério revelado. Os gentios, eles ignoravam as promessas de Deus. E os judeus pensavam que seriam os únicos a ter assim benefício delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. E é isso que estaremos estudando. O mistério oculto revelado. Temos no tópico de número 1 o seguinte título. O mistério oculto no Antigo Testamento. Veremos em 3 pontos interessantes. O conceito bíblico de mistério oculto, o desconhecimento do mistério e o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Explicar que esse mistério oculto, que os judeus e gentios seriam só um povo integrante do mesmo corpo, vai ser esse a base para o nosso estudo aqui, onde estaremos estudando. Vemos no tópico de número 1, o mistério oculto no Antigo Testamento, no ponto 1, o conceito bíblico de mistério oculto. A palavra grega, mysterion, tem o sentido de segredo ou doutrina. Indica uma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Esse mistério ou verdade oculta não se refere, portanto, a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. No cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta e que agora foi desvendada em benefício de todos. Pois bem, a primeira coisa que devemos entender acerca desse mistério é que quando a Bíblia utiliza esse mistério oculto, ele não está falando de algo místico, algo misticismo que só algumas pessoas conhecem. Não, ela se refere a um mistério que é revelado, algo que foi revelado. Isso veremos no decorrer da nossa lição bíblica. E esse mistério revelado, ele vem trazendo o benefício de todas as pessoas. Já viste que está escrito na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 2 e o versículo número 4. Está escrito assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Pois bem, temos no ponto de número 2, o seguinte título, o desconhecimento desse mistério. Diz assim o texto sagrado em Efésios, capítulo 3, versículo 5, da seguinte forma: noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério foi dado a conhecer, não tão claramente como agora foi desvendado pelo Evangelho. Então, já havia um certo conhecimento desse mistério, né? Os profetas do Antigo Testamento, Deus, ele falou desse mistério no Antigo Testamento, mas não era uma revelação plena. Já viste que a revelação de Deus ela é gradual, né? Ela é crescente. Então, havia um anúncio desse mistério, mas não de forma plena, como agora foi desvendado. Veja que Paulo ele usa esse termo, como agora. Então, sendo que agora esse mistério ele foi totalmente mostrado, ele foi totalmente tirado de detrás do véu, cuja palavra é revelação. Matthew Henry, no seu comentário bíblico do Novo Testamento, ele corrobora com essa linha de pensamento ao destacar o seguinte: ele diz que os integrantes da antiga dispensação, eles estavam cobertos com o véu do legalismo judaico. Os integrantes do Antigo Testamento, eles estavam cobertos, eles não conseguiam entender esse mistério. Haja vista que Deus ele tinha um propósito de revelar, mas eles não enxergavam. Por quê? Porque o legalismo dele impedia de que eles enxergassem esse mistério. Já estudamos que havia até um muro de separação entre judeus e gentios. Isso que todos aqueles rituais que impediam deles entender esse mistério revelado. É isso que veremos no decorrer da lição,
como se decorreu, como se deu esse mistério, como se foi todo esse desenvolvimento. Pois bem, no ponto de número 3, o mistério e os profetas da antiga aliança. Olha só o que é que diz. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Veja o que aqui está escrito em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que a promessa aqui não é simplesmente para o povo de Israel ou para uma nação, não. Aqui é para todas as famílias da terra elas serem benditas. Então, esse seria o mistério que foi falado, mas eles não sabiam como que isso se daria. Eles não tinham ideia como que isso aconteceria. Vamos, meus irmãos, agora estudarmos o tópico de número, o ponto de número 3, né? O mistério e os profetas da antiga aliança. O comentário bíblico Moody, falando acerca do mistério e os profetas da antiga aliança, ele avalia que o mistério não consistia em que os gentios poderiam ser salvos. Há muita coisa no Antigo Testamento relacionado à salvação dos gentios, particularmente Isaías, mas que seriam ligados aos judeus em um só corpo, ou seja, a igreja, o mistério oculto. Veja o que era esse mistério. Aqui nós já vemos um vislumbre do que era isso. A igreja, o mistério oculto. Esse mistério era a igreja. Por quê? Porque essa igreja, ela não seria os gentios, nós já estudamos isso há umas lições atrás, que os gentios, eles não seriam judeus. E nem os judeus, eles se tornariam gentios, não. O que ia acontecer era que os dois iam formar um único povo, a igreja. Então o mistério era esse, era que iam juntar-se gentios e judeus para fazer parte da igreja, né? Acerca da salvação dos gentios no Antigo Testamento, era essa a revelação desse mistério que ia trazer para o Novo Testamento. Olha o que é que diz no livro de Efésios, capítulo número 3 e versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros e do mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Veja que aqui a ideia era que gentios e judeus, os gentios eles fossem co-herdeiros do mesmo corpo. Interessante aqui, porque o co-herdeiros, eles seriam participantes junto com os judeus, né? Então vemos que aqui nesse tópico, o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiveram ocultos desde a eternidade. Eles sabiam que Deus faria algo acerca dos gentios, mas eles não sabiam como esse mistério ele seria elaborado ou executado. Vamos para o tópico de número 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Veremos aqui em 3 pontos interessantes, esse assunto. Primeiro, revelado aos apóstolos e profetas. Ponto 2, o mistério oculto revelado. E o 3, a magnitude desse mistério. Né? Vamos aqui expor como Deus ele revelou o mistério aos profetas e apóstolos. Veremos o seguinte, no ponto de número 1, revelado aos apóstolos e profetas. Paulo afirma que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus, não somente a ele, como também aos demais apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3 e versículo 5 diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Interessante, esse mistério ele foi revelado. É muito lindo isso aqui, porque Paulo ele vai ensinar que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio humano intelectual.
Desse modo, ratifica-se que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Irmãos, esse mistério ele foi revelado, no Novo Testamento aos santos apóstolos e profetas, jamais pela capacidade humana, jamais pela mente humana. A mente humana não era capaz de revelar isso. Foi uma revelação direta do Espírito Santo de Deus, trazendo. É interessante porque a Bíblia vai nos dizer que esse mistério ele esteve oculto em Deus desde a eternidade. Eles estavam ocultos em Deus. Então, se eles estavam dentro de Deus, somente Deus poderia trazer à tona isso que estava oculto dentro dele. É muito lindo o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 2, e o versículo de número 9 e 10. Está escrito assim na Bíblia: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. 10. Mas Deus não-las revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Veja, esse mistério, ele estava oculto em Deus, dentro de Deus. Mas o Espírito que penetra todas as coisas, ele vai dentro do íntimo de Deus e traz a revelação aos santos apóstolos e profetas desse mistério que esteve oculto. Pois bem, vamos para o ponto de número 2 do nosso tópico 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, como eu já havia falado. A revelação do mistério oculto esclarece que os gentios não serão salvos por meio de uma possível convenção ao judaísmo ou da observância da lei e da cerimônia. No versículo em análise, no livro de Efésios, capítulo 3 e o versículo número 6, diz o seguinte: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e de participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aqui Paulo, ele faz uso de palavras compostas, e ele usa um prefixo grego, sim, com o significado de em conjunto com, isso para o termo de co-herdeiros. Ele está dizendo que os gentios, eles estariam em conjunto com os judeus na revelação desse mistério. Quando esse mistério oculto ele fosse revelado, não seria um gentio que se tornaria judeu, prosélito do judaísmo, não. Eles, junto, tanto judeus como gentios, ele formaria a igreja de Cristo. E esse mistério, ele seria trazido à tona agora por Deus, através da revelação do Espírito Santo. Assim, os termos co-herdeiro do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo explicam que os gentios, eles seriam herdeiros juntamente com os judeus da promessa prometida a Abraão. Todas as promessas prometidas, principalmente a que todas as famílias da terra seriam benditas. Agora os judeus e gentios, eles vão formar um único corpo. Os dois, tanto judeus como gentios, eles serão elevados a uma posição superior, É muito lindo isso, porque estudamos nas lições passadas que os gentios estavam sem Deus, sem esperança, estavam vivendo no mundo sem nenhuma esperança e sem Deus nele, separados, excluídos da comunidade de Israel. Mas agora, tanto os judeus como os gentios, através do mistério oculto revelado, eles vão subir uma posição superior e os dois formarão a igreja de Cristo. Vamos para o ponto de número 3, a magnitude desse mistério. Esse mistério é magnífico porque ele vai formar um povo sem distinção de pessoas, etnias ou classe social. Porque nos diz a lição, em Cristo e por Cristo, todos são um e participante da mesma promessa. Em Gálatas, capítulo 3 e versículo de número 28. E não existe judeu, não existe gentio, não existe branco, preto, não existe, não. O que existe é um só povo, uma só igreja, que aqui vai ser formada e vai participar da mesma promessa em Cristo Jesus. Isso é interessante, porque essa magnitude desse mistério, ela vem em uma revelação tão profunda, a ponto de até mesmo aqueles que receberam a revelação dele, eles ficarem surpreendidos, porque vemos em Atos capítulo de número 11,
do versículo 4 ao 18, que até mesmo alguns líderes religiosos da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo Jesus. Já viste que ali, quando foram comer, quando foram sentar para se alimentar, eles não sentaram juntos na mesma mesa. Alguns, do judaísmo, eles quiseram rejeitar os gentios e não comer com ele. Mas aí Deus foi trazendo esse mistério, dizendo que não tinha imundo, porque todos que estivessem em Cristo, eles seriam agora aceitos na igreja do Cordeiro, batizados nesse corpo, pelo Espírito Santo, para que assim fizesse parte do mistério. E agora judeus e gentios, com uma grande magnitude, eles são incluídos no mesmo corpo. E esse mistério, ele é revelado para os seus apóstolos e profetas. Vamos para o tópico de número 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Veremos em 3 pontos algo muito interessante. As riquezas insondáveis de Cristo, o eterno propósito em Cristo, o plano divino pré-estabelecido. Iremos mostrar nesse tópico que desde a eternidade o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Ele já estava ali em Cristo, já estava escondido em Deus, para trazer assim uma grande riqueza. É muito lindo porque Paulo, ele começa iniciando o capítulo 3 de uma forma extraordinária. Ele começa dizendo assim no versículo número 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Veja, Paulo vem dizendo que por causa das bênçãos reveladas que ele trouxe para a igreja nos capítulos anteriores, ele agora era prisioneiro. Mas é interessante demais esse versículo, porque ele vai trazer as riquezas de Cristo. Vemos que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Tudo isso, as riquezas insondáveis desse mistério. Mas Paulo, ele vai dizer algo muito interessante nesse versículo 1, porque ele não diz eu sou prisioneiro de Cristo, não. Ele diz o seguinte, eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo. Interessante que ele usa esse artigo O aqui para identificar um prisioneiro de destaque. Lógico que existiam muitos prisioneiros de Cristo por causa do Evangelho, mas Paulo ele se destaca como o prisioneiro de Cristo. Ele foi prisioneiro por causa de que ele veio trazer esse mistério, ele trouxe essa revelação, e agora ele traz essa ideia das riquezas de Cristo. Aqui no tópico de número 3, veremos o seguinte, as riquezas insondáveis de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 8, diz assim, a mim, aquele prisioneiro lá, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. As riquezas incompreensíveis de Cristo. É muito interessante essa expressão. Olha o que diz. A expressão se refere às maravilhas e providência divina que estão além do entendimento humano. Efésios, capítulo 1 e versículo de número 7. William Hendricks, falando sobre a riqueza de Cristo no seu comentário, ele diz o seguinte, são riquezas que não se podem rastrear ou investigar, pois são recursos ilimitados da graça de Deus em Cristo Jesus. Ainda falando sobre as riquezas insondáveis, Matthew Henry, no seu comentário do Novo Testamento, ele diz, essas são riquezas insondáveis que a sagacidade humana jamais poderia descobrir e as pessoas não conseguiam obter de outra forma se não fosse por revelação. Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos. Vejam que obra sensacional, que riquezas são esse mistério pré-estabelecido por Deus, trazendo à tona essas riquezas que nós temos direito, riquezas ilimitadas da graça de Deus. Ele vai pegar os gentios nas suas 5 condições, separados de Deus, nas suas 5 de vantagem, e agora ele vai trazer todas essas riquezas, essa riqueza da graça ilimitada, para os seres humanos, trazendo um poder maravilhoso, que assim nós podemos ser participantes, dessas riquezas que nos abordam, que nos estamos expostas, para assim fazermos parte desse mistério oculto que é a igreja de Cristo. Pois bem, o eterno propósito de Deus no ponto de número 2. Deus não foi pego de surpresa.
Deus sempre esteve no controle da situação, para que agora seja manifestado segundo o propósito que fez em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, versículo número 1 e versículo número 10. Desse modo, Deus estando no controle da situação, no eterno propósito, era disponibilizar para todos os homens. A nossa declaração de fé nos diz que o Senhor não deseja a perdição de ninguém, mas quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa salvação, entretanto, aplica-se somente àqueles que creem, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos aqueles que creem. Deus, quando o homem pecou, quando o homem falhou, Deus sempre teve o seu propósito, né? Sempre teve o propósito de mandar essa graça manifestada, né, salvadora a todos os homens, com esse propósito de trazer esse mistério que estava oculto, né, que os anjos não conheciam, que os homens não conheciam, que estava em Deus, e trazer essa revelação para assim para que todos os homens viessem a ter esta oportunidade de fazer parte desse mistério oculto. No ponto de número 3, nós vemos o seguinte tópico: o plano divino pré-estabelecido. O plano divino da redenção da humanidade não surgiu quando Eva desobedeceram do Criador no Jardim do Éden. O comentário bíblico Beacon, ele vai nos dizer: cremos que o plano divino não foi resultado de uma repreensão externa, mas foi ocasionado pelo propósito gracioso de Deus, pelo que muito nos amou, ocorreu conforme o beneplácito de sua soberana vontade. Então, o propósito divino, irmão, ele já estava estabelecido, né? Deus, quando Adão e Eva pecou, não foi que Deus disse assim, agora eu vou fazer, não. Já tinha pré-estabelecido, Deus já conhecia todas as coisas. Já era o amor dele por nós, enviar Jesus Cristo à Terra, para que assim nós fizéssemos parte desse mistério oculto revelado, né? E nós vimos que o mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai, desde antes a fundação do mundo. Já estava tudo nos planos de Deus. Pois bem, é isso que vemos. A igreja, o mistério oculto. Que Deus abençoe os irmãos, né? Que se inscreva no canal, compartilhe, curta e até a próxima aula em nome de Jesus.